Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, a minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 5, versículo 20. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa live não é para pessoas que querem ficar dizendo para todo mundo que são evangélicas e que não querem largar o mundanismo e o pecado, tá bom? Essa live não é para você que quer ficar aplacando a tua consciência e vivendo uma vida morna, misturada. Não perca seu tempo. Amém? Nós estamos aqui para gerar águias, para gerar pessoas cheias do Espírito Santo, da mais alta confiança do Senhor. Aleluia! Pessoas que realmente querem ser de Deus. Pela graça. Se você não quer largar o pecado, o mundanismo e a carnalidade, faça outra coisa. Não perca seu tempo, porque essa live é para quem quer. Aleluia! Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amados, Deus nos conhecia quando estávamos lá no mundo, afundados na lama do pecado. Ele nos amou. Ele desejou muito nos dar a salvação e uma vida abundante. Deus traçou um plano infalível para que nós pudéssemos ser livres. E a graça é realmente maravilhosa. Amados, há uma vida a ser conquistada, recebida, percebida e manifestas por pessoas raras. Josué e Caleb eram 2 no meio de 1 milhão. O ser humano tende a ser medíocre, coadjuvante. Os que fazem a história são poucos. Amém, Janete? Você é uma águia. Então, meus amados irmãos, como posso vencer o pecado? Precisamos compreender o que é a moderação. Nem o extremo do fanatismo, nem o extremo da mornidão. Deus colocou em ação um plano ao qual tanto a salvação como a santificação é um presente de Deus. Não é por culpa, por esforço. Pastor, eu tenho que deixar isso. Você não vai conseguir. Não é você que deixa. É Deus que tira. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro na cruz ele tirou do nosso espírito, tudo se fez novo. Agora ele vai nos ensinar como tirar isso das nossas emoções, da nossa alma, os nossos hábitos, costumes, manias, tá bom? Isto é muito maravilhoso. Há muitas pessoas que não se limpam pela graça. Mas há muitas pessoas que estão tentando se limpar. E ambas estão equivocadas. O farisaísmo, o fanatismo não produz santos, produz fanáticos. Nós não queremos gerar mornos, nem fanáticos.
Nós queremos gerar espirituais genuínos. Paulo recebeu do Senhor uma carta, a carta de Gálatas, em que ele disse: se alguém viesse e pregasse outro evangelho, que não fosse o evangelho da graça, é amaldiçoado. Por quê? Porque fora da graça, o homem não consegue esse desempenho que é um presente. Não pode ser adquirido por mérito, por esforço carnal, mas só pode ser recebido como presente, porque é graça. Se é por mérito, já não é graça. Boa noite, Soninha, Deus te abençoe. Amados, o amor de Deus é tão grande que Ele não nos deixou aqui nessa terra sozinho, mas Ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo. E nós lidamos com principados e potestades, com dardos inflamados do maligno, que geram, através da carne, pensamentos antibíblicos, sentimentos e desejos que, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, era mais forte do que nós e nos dominava. Nós éramos arrastados por vícios, pecados, depressões, tristeza, raiva, todo tipo de pecado. Mas agora, uma nova vida começou. Nosso espírito. A presença do Senhor veio habitar em nosso espírito. Cristo em nós, esperança da glória. Essa presença, ela pode ajudar-nos quando somos humildes. A moderação está no fato de que, quando eu começo a ouvir o evangelho genuíno, boa noite, Elisete, vai começar a expor áreas da minha vida que precisam de cura, libertação, áreas de renúncia, áreas de purificação. Então, a moderação ela é rara, raríssima. A paz, pastor Marcos da Luz. Paz, Sônia Alves e Elisete Tavares. A moderação ela é rara. O diabo, ele procura encobrir o pecado para continuar tendo legalidade. Mas quando o pecado ele é descoberto, ele procura levar a pessoa ao fanatismo, à culpa e à tentativa de largar o pecado pelo esforço. Então o inimigo ele é muito astuto. Ou é cru ou é torrado, não moderado. Então a moderação, ela é rara. E nós vamos orar nessa live, pedindo ao Senhor a moderação. Porque uma consciência de pecado não é boa. Porque o evangelho não é o evangelho do pecado, é o evangelho da graça. Uma consciência pecaminosa debaixo de culpa e condenação não é boa. Mas uma consciência que não se importa com o pecado, que não se arrepende, não se converte, também não é boa. O que nós precisamos é dessa moderação aonde o Senhor vai continuar trabalhando. Queridos, como eu posso sair do pecado? Qual é a minha parte? Qual é a parte de Deus? E é claro que a minha parte é com a ajuda de Deus, amém, irmãos? Mas é uma sinergia. Existe algo que Deus nos chama. E quando nós compreendemos, amados, nós veremos que a vida ela é muito simples. Porque Jesus não morreu para que isso seja complicado, difícil. O fardo de Jesus é leve. Quando é pesado, ou é porque eu não estou percebendo o pecado, e o diabo está batendo, porque está tendo legalidade, ou eu percebi o pecado e não estou conseguindo sair. E aí, por cada consciência culpada, minha fé naufraga. Então, não saber lidar com o pecado vai fazer com que eu sofra desnecessariamente. Porque Jesus não morreu para que eu sofra. Ele diz: a bênção do Senhor não acrescenta dores. Portanto, a santificação ela não deve causar dor. Se ela for realmente uma santificação genuína. Porque existe, irmãos, muita coisa que se chama de santificação, que na verdade é fanatismo. Há muita coisa, irmãos,
que o inimigo acrescenta. O fato de Jesus é leve, mas ele começa a colocar um monte de coisa e diz que isso é o evangelho. Não é o evangelho. O evangelho é algo consumado na cruz do Calvário e que o Espírito Santo vai habitar em mim e você, para que eu e você possamos receber de graça. É uma palavra em inglês chamada effortless, sem esforço da carne, sem ajuda da mão humana. Tem o esforçar-se no Espírito, isso aí eu vou falar. Mas esse esforçar no Espírito é na unção, na direção do Espírito, não é na condição humana. Quando nós compreendemos o como, a vida se torna mais simples. Você viu quando aquele profeta colocou farinha, não havia mais morte na panela? Por quê? É a graça. Farinha, pão. Farinha, trigo. Jesus, graça. Se não tiver graça, é uma desgraça. Se não tiver graça, é morte na panela. Muita gente está pregando o evangelho, colocando as pessoas debaixo de culpa ou de permissividade. O que acontece? Transforma a graça de Deus em libertinagem. Deus não se importa, isso nada a ver, pode continuar fazendo. Deus é amor. Então, alguns colocam a pessoa num ponto que ela não se importe com o pecado e o diabo continua tendo legalidade, continua batendo na pessoa. E os outros levam para o outro radicalismo, ferro e fogo, querer fazer a pessoa virar anjo de uma hora para outra. Assusta a pessoa. Afasta a pessoa. Porque ninguém vai mudar-se a si mesmo de uma hora para outra. Virou, né? Pronto, já sou outro. Não. Isso aí, quando a pessoa ouve um evangelho e não entende, ela ouve como um servo. Mas Jesus diz, eu não me chamo mais servo, mas sim amigo. Eu me lembro de um jovem que nós fomos visitá-lo, ele tinha largado a igreja. É um rapaz muito maravilhoso, de repente sumiu da igreja. Nós fomos lá visitá-lo. E eu disse para ele, por que você não está indo mais na igreja? Ele falou, pastor, eu vou ser sincero. Eu frequentar a igreja por frequentar, não vou frequentar não. Se eu for para a igreja, é para fazer realmente a vontade de Deus. E eu quero dizer uma coisa, eu tenho ouvido as mensagens e eu não consegui fazer aquilo ali que eu ouvi. Eu me esforcei, eu me dediquei, pastor, e eu falei, eu vou sair da igreja, porque eu me recuso a ser um fingido, um falso. Eu me recuso porque eu não consigo fazer aquilo ali e ficar ali não praticando o que eu estou ouvindo, então eu vou sair da igreja. Você viu que ele era sincero, mas ele era equivocado? Paulo era um homem sincero, mas ele era equivocado, porque na cidade de Damasco, ele, religioso, queria matar os cristãos. A pessoa pode ser sincera, mas ela está equivocada. Porque ele queria fazer a coisa certa do jeito errado. Porque as coisas de Deus, irmãos, só funcionam do jeito de Deus. Quando nós tentamos acrescentar algo ou tirar algo, você adultera a mensagem, você não consegue. É um remédio que só sara se for a composição correta. Se colocar muita composição, mata. Se colocar pouca, também aleja. Então, a graça, ela é um mistério tão grande, irmãos. Muitos pastores, quando eles querem pecar, viver uma vida errada, aí eles colocam a placa da igreja graça. Porque graça é desculpa para bagunça, para fazer tudo errado, porque eu estou na graça. Pastor, eu estou na graça. Não me julgue porque eu estou na graça. Graça passou a ser desculpa para o pecado. Não me julgue que Deus é amor, eu estou na graça. Mas a graça não é desculpa para o pecado. O lema da Gerados pela Graça é recebendo graça para ser fiel. Então a graça, ela não é desculpa para o pecado, ela é a solução para o pecado. E como? Como que eu posso usufruir a graça de maneira prática, simples?
como. O como é muito importante, irmãos. Me lembro uma vez que um homem estava na contramão, numa rua de mão única. E ele estava indo, e todo mundo dizia: seu burro, você está na contramão. Você não está vendo que você está na contramão? Ele dizia: eu sei, eu já notei. Todo mundo está dizendo para mim, mas ninguém me explica como. Como? É aí que está o clique, a chave. Se o pastor pregar contra o pecado e não explicar como, ele mata. Você quer ter um avivamento de pecado? Pregue contra o pecado e não explique como as pessoas podem sair. É só você dizer para a criança: não pode tocar naquela flor. Ela nem estava pensando em tocar na flor. Na hora que você fala: não toque naquela flor, vai ter um avivamento dentro daquela criança. A lei suscita o pecado. A pessoa: eu quero. Aí ela quer a flor. Você quer ver todo mundo adulterando, irmão? Comece a pregar contra o adultério. Comece a pregar contra o adultério. Comece a pregar contra o adultério. E não explique como. Tudo que é proibido, como Adão e Eva lá no jardim, aí que a pessoa quer. Você quer ver o jovem, irmão, cair na prostituição? Comece a pregar contra a impureza, prostituição, lascívia, sexo fora do casamento para o jovem. Comece a pregar para você ver. Porque naquilo que você pregar, os demônios vão atacar. Não diz que toda palavra será provada pelo fogo? Não é? Toda palavra será provada pelo fogo? Então, quando você prega a palavra, o inimigo ele já vem para tentar tirar a palavra, para desvirtuar. Existe o demônio deturpador, que ele trabalha para atrapalhar o que Deus está tentando fazer na vida do camarada. Então, ele trabalha para que a pessoa não perceba o pecado, e depois ele trabalha para que a pessoa tente se salvar. Ele coloca a pessoa debaixo de culpa, porque ele sabe que isso não funciona. A carne para nada aproveita, sem mim nada podeis fazer. Aí há muita gente sincera, irmãos, que vai parar no hospício, porque ele ouve a palavra e começa a se culpar, dá um nó, dá uma angústia, e ele começa a se sentir mal, porque ele está ouvindo uma palavra no púlpito, ele não consegue praticar, e ele quer praticar, e ele quer largar aquilo, e não consegue largar, e ele sabe que aquilo não presta, e ele tem que largar, e o tempo está passando, e ele não consegue largar, ele fica louco. Isso aconteceu comigo, no início da minha conversão, porque havia muita pregação legalista, cobrança de comportamento. E eu ouvia aquilo e tentava fazer, e eu não conseguia, e eu comecei a entrar num conflito. Porque eu queria fazer aquilo. Eu queria ser como está na palavra, mas eu não conseguia. E eu sei muito bem o que é isso. Por isso que Deus me levantou para pregar a graça. Porque eu já passei por isso. Eu sei o que é entrar em depressão por querer largar o pecado e não conseguir. Eu sei o que é sofrer na mão do inimigo, debaixo de culpa, condenação, chorando pelas ruas, porque você vê que você não consegue. Mas você quer. E ninguém te explica como. E de tanto que eu sofri, irmão, Deus me levantou para pregar o como. Se você for ver, irmão, de 10 pregadores, 9 falam o que você tem que fazer. 9. Mas um só diz como. Não adianta eu tentar implantar algo espiritual com armas carnais, humanas. Não adianta eu tentar sair da carne para o espírito, debaixo de culpa, condenação. E aí quanto mais você jejua, mais culpado você se sente. E quanto mais você ora, parece que Deus está mais longe. E quanto mais você tenta largar o pecado, mais aí que você peca. Lembra de Paulo no capítulo 7 tentando? Ele dizia: o que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero fazer, eu não consigo. E quando eu não quero fazer, o pecado me puxa, e quando vê, eu já fiz. Aí vai na frente do altar e diz: Senhor, eu te prometo, eu te juro, nunca mais vou fazer isso, e chora. No outro dia faz de novo.
Pede perdão, faz de novo. Pede perdão, faz de novo. E chora, faz de novo. É uma escravidão. É um sofrimento atroz. E eu passei por isto. Por isso Deus me chamou, junto com alguns irmãos, para pregarmos o evangelho genuíno da graça. Porque há muita gente oprimida pelos pastores, debaixo de um jugo. E também há muita gente enganada pelos pastores mercenários que nem pregam contra o pecado e nem se importa com a alma do povo, só quer o dinheiro e não trata a questão do pecado. Então, se você for pegar assim, vamos dar um exemplo, de 10 pastores, né? Pegou 10 pastores. Aqui, ó. 5 não sabe pregar o evangelho e coloca a culpa nas pessoas, esforço. O povo sai culpado, se esforçando. E 4 pregam que não há pecado, que Deus não se importa, que Deus é amor, que tudo bem, que pode continuar, que não há problema nenhum. E um desses 10, eu creio que é você, amém? É muita gente que tem de Deus ainda nesse planeta, tá muita gente pregando o evangelho, mas é minoria. Prega o evangelho genuíno que Paulo, Pedro e João pregavam. Porque você pode ver as cartas de Paulo, tem exortações, tem consolação e tem edificação. Uma mensagem genuína tem que ter sais, minerais, proteínas e vitaminas. É o alimento balanceado, nutritivo. Sais, minerais, proteínas e vitaminas. Uma palavra genuína, ela tem exortação, ela tem consolação e edificação. Se você exortar demais, o povo fica oprimido. Se você consolar demais, o povo vai para o pecado e brinca com Deus. Se você edificar, mas não instruir, a pessoa fica ungida, mas não sabe o que fazer com a unção. Agora, se você for moderado e pregar um evangelho equilibrado, ore por nós, irmãos, para que Deus nos dê cada vez mais lucidez. Porque se nós perdemos a lucidez, o que nós vamos pregar? Porque há muitos pastores que estão no púlpito que convém tapar a boca, eles não sabem o que eles estão falando. Não é Deus que está falando com ele, Deus nos enviou, não. Eles aprenderam com homens e passam para frente. Então, esse evangelho ele é revelado. Paulo diz, ninguém me ensinou, eu aprendi com o Senhor Jesus Cristo. É bom a gente estudar a Bíblia com os irmãos. É bom, mas não é só isso. Em cima disso tem a tua comunhão com Deus, que vai esclarecer muita coisa. Tá bom? Então, o como, para nós finalizarmos e orar, que eu não quero estender muito para não cansar os irmãos, é o seguinte. Você está no evangelho genuíno, o evangelho que expõe o pecado, né? Mas o evangelho genuíno que expõe o pecado e que ensina como sair. Então você abre lá em Efésios, que nós estávamos falando agora há pouco, capítulo 4. Tá bom? Efésios 4, 25. É onde nós estávamos na live 29. A live 1 até a 30, os áudios estarão disponíveis. Você vai na minha página no Facebook, lá está um link do Drive com todos os áudios disponíveis. Você pode ouvir várias vezes. Também estão no YouTube. Amém? Então veja como é que funciona a graça, irmãos. E veja como isto é milagre. E como isto é maravilhoso. Doce como o mel. Eu abro lá em Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Durante anos, décadas, eu era viciado. Um exemplo, estou citando aqui. Viciado em falar as coisas de uma maneira errada. Aí eu caio de paraquedas na igreja e o pastor prega. A partir de hoje, pare de mentir. Aí eu pego e digo, então tá bom, pastor. Vou parar. Eu não entendi a mensagem. O contrário de desobediência não é decidir obedecer.
Eu estou desobedecendo, o contrário não é dizer, agora eu vou obedecer, não. O contrário de desobediência é arrependimento. É ir aos pés do Senhor e dizer assim, Senhor, cobre-me com teu sangue, eu estou falhando nessa área. Ó a porta da entrada, Jesus diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lá em Isaías 34:8 diz que é um caminho santo, que só o puro entrará por ele. Então a palavra, ela não nos chama primeiro à obediência, ela nos chama primeiro ao arrependimento. Que é reconhecer, chamar pecado de pecado e dizer diante de Deus que temos falhado nisto. Quando você é humilde, ouve uma palavra dessa, baixa a cabeça e diz, é verdade, Senhor. Eu tenho falhado nesta área, meu Pai. Meu Deus, isto é pecado. O sangue de Jesus te purifica. Você saiu lá do pátio exterior e foi transladado já para o átrio interior. Só por este ato de arrependimento que te torna acessível ao sangue. Porque não há perdão sem arrependimento. Há muita gente que prega aí o evangelho do perdão sem um arrependimento. Não existe isso. O arrependimento toma posse do perdão. Como é que eu vou receber perdão se eu não reconheço que preciso do perdão? O perdão ele é dado a quem reconhece que precisa. Então quando eu ouço o evangelho e digo, Pai, eu tenho pecado nessa área. Meu Deus. Já tem 50% com Deus já. Já está em Cristo agora. Porque Cristo morreu por este pecado. E ele morreu para purificar quem reconhece o pecado. Ele veio para sarar quem reconhece o pecado. Há muita gente que ouve e não faz isto. Ele não é penitente, ele é impenitente. Ele não se dobra e diz, meu Deus, me perdoa. Eu tenho feito isto. Arrependimento e fé. Marcos 1,15. É aqui que você toma a graça e fica forte. E a graça te dá um novo desempenho de presente. Olha só. Você ouviu esse texto. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a sua verdade. Não é você pular de 0 a 10. Não é você entrar na igreja falando mentira e sair da igreja falando verdade. Não é você entrar na igreja misturado com os ídolos e dizer, tá bom, eu vou quebrar tudo minha idolatria, vou largar tudo e pronto, acabou. Não é assim, irmão. Só Deus pode purificar de dentro para fora. Quem é que vai tirar isso de você para que você abra mão disso com alegria? Só Deus. Você pode até parar, mas lá no fundo você continua gostando. Você pode até parar por um tempo, mas vai ser com tristeza. Não vai ser uma libertação genuína, vai ser uma tentativa humana. E Deus não quer isso. Nada que é humano Deus não quer. Deus quer aquilo que Ele gera em você e através de você. Então Ele não quer que você pare de pecar. Ele quer que você se arrependa. Porque aí Ele vai te ajudar. Amém? No momento que você reconhece, chama pecado de pecado, e você sente aquela tristeza por este pecado, você está entrando na graça. Porque os soberbos dizem, não, pode deixar. O pastor falou, eu vou fazer. Os soberbos, eles abrem mão da graça. Lá em Lucas 18, o homem diz, olha, Senhor, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo. Ele não precisava de Deus, ele servia a Deus na sua força. Mas Deus oferece a graça para os humildes, que é assim. É, Senhor, me perdoa, cobre com o teu sangue. Mas não para aí. Não é pedir perdão e fazer de novo, pedir perdão e fazer de novo, pedir perdão e fazer de novo. A graça não é só perdão para o pecado, tem um segundo. Lembra que ele falou que ele daria o dupla recompensa pelo seu pecado? Lembra que ele falou lá em Isaías? Então, o sangue de Jesus te purifica e o Espírito Santo vai trabalhar para você ter nojo do pecado e abandonar o pecado. Esse é um trabalhar. O que Jesus Cristo fez te perdoa, e o que o Espírito Santo faz te tira do pecado. Veja como que isso funciona. Lá em 1 João 1,9 diz, quando eu confesso e chamo o pecado de pecado, além de eu ser perdoado, diz que eu sou também purificado. Ele perdoa e purifica de toda injustiça. Como isso funciona? O perdão, no momento que você chama pecado de pecado, instantaneamente você é perdoado.
Lá em 1 Coríntios 11:31, se quando eu chamo o pecado de pecado, eu não serei mais castigado por aquele pecado. Deus se torna meu advogado. No momento em que eu começo o tratamento, irmão, eu não mudei ainda. Não larguei aquilo ainda. O ladrão da cruz não tinha largado nada, mas ele creu em Jesus, foi perdoado. Você entende como é? Então, no momento que eu ouço uma mensagem, e eu digo, é verdade, Senhor, eu preciso do teu perdão nessa área. Deus não te culpa mais e ele se torna responsável, dali por diante, de te ajudar agora. Não, aqui não vai ser computado contra você. Se ele vier, você não perde a salvação, você não perde a bênção, nada. No momento que você está debaixo do sangue de Jesus, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para você. Só que Deus tem mais do que isso. Mas isso é um bom começo, não é? Ó, perdoado, purificado, aceito, orações respondidas, salvação garantida. Isso é um ótimo começo. Mas isso é só apenas metade da moeda, tá bom? A graça tem dois pontos, tá? A graça ela é completa. Ela é perdão para o pecado e poder para parar de pecar. Eu vou falar sobre isso. Então, em Cristo, quando você se arrepende, você é colocado em Cristo. Você é justificado e perdoado. Deus não computa mais aquele pecado, não vai ter consequência daquele pecado, aquilo não te separa mais de Deus, aquilo ali não atrapalha mais a sua comunhão com Deus. Dali, no momento que você se humilha, se arrepende, confessa, naquele momento, aquele pecado, ele não é coberto, ele é apagado, ele deixa de existir, é como se você nunca tivesse pecado, você fica tão puro como os anjos. Deus não olha mais aquele pecado confessado, porque o sangue de Jesus ele tira, e quando ele tira não tem mais. Por isso você não é um pecador, você agora é um santo lutando contra o pecado, porque o sangue te limpou, te justificou, te santificou. Você era um pecador até receber Jesus. No momento que você recebeu Jesus, agora você é um santo lutando contra o pecado. Quando você está embaixo do sangue de Jesus e chama pecado de pecado, o sangue te purifica, aí vem a segunda parte. A continuidade da graça para te ajudar a sair do pecado. Qual é? Quando você está coberto com o sangue de Jesus e chama pecado de pecado, Senhor, pouco para mim é ser perdoado. Eu não quero ser perdoado como uma porca que é lavada e volta para a lama. Eu não quero fazer isso de novo. Me ajuda, Pai. Eu preciso de Ti. Sem a Tua ajuda eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo. Existem áreas na sua vida que você vai estar confessando e caindo, confessando e caindo. É um processo. Mas do momento que você confessou aquilo como pecado, mesmo que você está caindo, Deus computa você como justo, como perdoado e como salvo. Porque o Espírito Santo vai trabalhar gradativamente. Ele vai trabalhar gradativamente. Existem áreas em que você vai confessar uma vez e de repente você não vai fazer mais. Mas existem áreas que o inimigo está agindo tanto. Por exemplo, a pessoa chega na igreja, ela está viciada em pornografia. Ela vai pedir perdão, o Senhor vai purificar. O Espírito Santo vai libertá-la da pornografia. Mas não vai ser assim. Ela entra, uma pessoa pornográfica na igreja, no outro dia vira um anjo. Não é assim. É um processo. Ele diz que ele perdoa e purifica toda iniquidade. Como é que ele faz isso? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que o Espírito Santo, o Senhor, vai te santificar o espírito, alma e corpo. Ele é o Senhor que te santifica. Então você vai continuar indo na igreja, ouvindo a palavra. E quando vier a indignidade, não, Jesus já me perdoou. Quando vier a culpa, não, Jesus já me perdoou. Não, mas Deus está comigo. Não, Deus já sabe que eu contei tudo para Ele. Não, Deus já me perdoou. Você se recuse a culpa e a condenação. Porque você já confessou, Jesus já te perdoou e está trabalhando para te ajudar. Jesus não está bravo com você não, porque você está falhando. Eu pedi perdão do meu cigarro, mas não consegui largar ainda. Calma. Você pediu perdão, e quando você está se humilhando, Deus vai trabalhando até você ter nojo do cigarro. Às vezes é um processo longo, mas no momento que você chamou aquilo de pecado, Deus já não está mais computando aquele cigarro na sua vida. É responsabilidade dele. Você continua se entregando, ele é que vai tirar de você isso aí. Ele não está te cobrando mais isso. Ele não quer que você se desespere. Ele vai fazer isso para você de presente. É um processo. Muitos vão julgar você. Você vai na igreja, mas fuma. Mas diante de Deus isso não está mais sendo contabilizado. As pessoas olham o seu desempenho, mas Deus olha o teu coração. Por isso que eu digo, irmão, que tem irmã que fala assim: pastor, o meu pastor não quer me dar ceia, porque eu ainda não sou casada. Mas meu marido não quer casar. Eu quero casar. Irmão, no momento que ela chamou a fornicação de pecado, no momento que ela quis casar, a culpa não é mais dela. Se o marido não quer casar, que culpa ela tem? Ela quer fazer a coisa certa, mas o marido não quer. Deus não vai computar isso. Deus não vai computar isso.
Ele está vendo o coração dela penitente, dizendo: Senhor, ajuda a acertar os papéis, ajuda esse homem a acertar os documentos, Pai, me ajuda eu casar. Deus está vendo isso. Ela pode tomar a ceia, ela pode se batizar nas águas. Porque não é o fato dela largar o pecado que torna ela digna, é o sangue de Jesus que torna ela digna. Porque veja bem, irmão, olha que coisa doida. Uma pessoa chega bêbada na igreja e ela se arrepende. Ela ouve a mensagem, chora e diz: eu quero receber Jesus. O que o pastor vai falar? Não, você está muito sujo, Jesus não vai entrar em você não. Quem você pensa que é? Jesus não vai entrar em você? Primeiro se limpe, depois Jesus vai entrar. O pastor não fala isso. O pastor fala assim: claro, meu irmão, vem aqui para frente que Jesus vai entrar no seu coração agora. É ou não é? Mas a ceia é mais santa que Jesus. A ceia? Não. Jesus, não, o pão é santo. Você não merece. Mas eu me arrependi. Não. Você não merece se batizar nem tomar a ceia, porque a ceia é para os libertos. A ceia é para aquele que não peca. Hipócrita. Quem de nós que não peca, irmãos? Estamos nos arrependendo. Deus está vendo tudo. As pessoas ficam te culpando, condenando, mas Deus não está te condenando. Os fariseus estão te culpando, te condenando, Deus não está te condenando. Lá em 1 João 3,2, e quando eu ver Jesus face a face, lá no céu eu vou ser perfeito, mas aqui na terra a gente está errando cada vez menos. A gente não quer errar, irmão, mas a gente erra. E não é pelo nosso desempenho, não é pelos nossos acertos que somos salvos. Nós somos salvos pela graça através da fé. Portanto, se você está dia após dia, sendo: Deus, tira isso da minha vida, isso é pecado, eu reconheço que isso é pecado, tira o meu gosto disso, Pai, a minha carne gosta disso, eu estou viciado nisso, Deus está com você. Então não é nem tentar parar com o pecado, e nem por outro lado dizer: eu vou continuar assim, Deus é amor, ninguém me julgue, eu gosto e vou continuar gostando. Aí não dá, irmão. Há uma parcela aqui que é a entrega diária. Só Deus é que vai tirar, mas é nós que vamos pedir. Se você não pedir para Deus tirar, Deus não vai tirar, e aí você vai para o inferno. Por isso que eu falei no início dessa live: se não quer largar o pecado, não escute essa live. Essa live é para quem quer largar o pecado. Escreve lá: como sair do pecado. Então é para quem quer sair, não é para quem quer ficar. E eu creio que você quer sair, por isso que você está ouvindo. Então, queridos e amados irmãos, quando você está debaixo do sangue de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando, isso é um processo. As pessoas olham e falam assim: você vai na igreja, mas você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Ele está te condenando, mas o sangue de Jesus já levou aquele pecado. Deus não vê aquele pecado. Deus não computa aquele pecado. Porque o homem está vendo o teu desempenho. Mas Deus está vendo o quê? A graça. Deus está vendo que você está perdoado, e que você está se entregando, e que Deus está trabalhando. Às vezes você vai falhar, você vai errar, não porque você quer, é porque é um processo, está errando cada vez menos, mas você está errando. E Deus não está olhando o teu erro. Deus está olhando se você está confessando e pedindo para Ele trabalhar naquilo. Porque tem coisa que só Ele vai poder fazer, não é você que vai fazer. E nesse período onde Ele está fazendo, você não está pronto, então as pessoas vão te julgar, mas elas também não estão prontas. Deus está nos aprontando. Aquele que começou em nós a boa obra vai concluir até a volta do Senhor Jesus. Mas as pessoas... muda. Para com isso, para. Não ouça essa gente. Essa gente não vai te ajudar. Jesus é manso e humilde de coração, Ele te aceita. Ele sabia todos os seus pecados, Ele te aceitou, te amou, te abraçou e disse: eu vou te ajudar. Venha a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Então, o amor de Deus é por você. Não desista do Senhor, que Ele não desiste de você. Deus nunca desiste de alguém primeiro. Para Deus deixar você tem que deixar Ele primeiro. 2 Crônicas 15:2. 2 Crônicas 15:2. Se você me deixar, eu te deixo. Mas se você continuar me buscando, eu vou continuar deixando você me achar. Portanto, Deus não rejeita você porque você está bebendo. Se você quer parar de beber, mesmo, e está chamando essa bebida de pecador, está
diante de Deus, dia após dia, Senhor, arranca de mim esse vício. Jesus vem e você sobe. Jesus vem e você está salvo. Porque ele está vendo que está debaixo do sangue de Jesus, dependendo do Espírito Santo. Debaixo do sangue de Jesus, dependendo do Espírito Santo. Quando você para de pecar, isso não te torna digno. Não é você melhorar o teu desempenho que te tornará digno. Quem te tornou digno foi Jesus lá na cruz. Deus te aceita por causa daquele sangue. E a santificação é algo que Ele está fazendo. Tente mudar você para agradar a Deus. Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Deus não nos chamou nós mudarmos nós mesmos. Nem mudar as pessoas também. Deus nos chamou ao arrependimento, à conversão, pela graça. O Evangelho da Graça é maravilhoso. Irmãos, eu quero orar com você e profetizar isto. Quero profetizar sobre a sua vida. Quero te pedir perdão, essa live ficou bem comprida, né, irmãos? Já vai para 40 minutos. Me perdoe, tá? Mas é que é tão bom a palavra de Deus. Depois você escuta de novo. Eu vou mandar o áudio, né? E também vai ficar aí esse vídeo. Ouça de novo. Porque às vezes na primeira vez você não pega bem, na segunda, na terceira a unção vai trabalhando e vai esclarecendo. Eu quero unir minha fé com a sua. A Bíblia diz: se pedires alguma coisa segundo a vontade de Deus, será concedido. Nós estamos pedindo algo segundo a vontade de Deus. Algo revelado. Não tem coisa mais agradável a Deus. Paz, Senhor, Adriana. Eu tinha escrito lá que eu ia começar a live às 10. Já são 10h45. Então, 45 minutos é muito tempo, né, para os irmãos. Mas depois, Adriana, eu vou colocar... Você veja na minha página do Facebook aí, ó. Tem um link que está escrito assim: Drive, áudio 1 até o 30. Então eles são todos disponibilizados. Esse vídeo daqui a alguns minutos vai estar no YouTube. Dá para começar tudo de novo. E aqui também vai ficar aqui no Facebook. Dá para começar tudo de novo lá do começo, tá bom? Eu quero orar com você. Porque eu sinto que é um momento de unção profética. Aonde Deus vai tirar de nós toda a culpa, toda preguiça, todo mundanismo, todo atrapalho, todo fermento. Deus vai nos ajudar. E nós vamos conseguir, meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir sarar. Sarar. Sabe quando acontece que você sara aqui dentro? Tua fé funciona aqui fora. Veja a live 29. A minha fé vai funcionar quando o meu coração sarar. Deus está fazendo obras em nós, irmãos. Cada live que você ouve está investindo na tua alma momentos preciosos. O diabo fica desesperado. Cada live, irmão, que você participa é um trabalhar, é um trabalhar, é um trabalhar, é um trabalhar de Deus. Pai querido, essa pessoa está aqui nessa live e ela crê em milagres. Senhor, Naamã mergulhou 7 vezes naquela água. Parecia absurdo, meu Pai. Nós estamos mergulhando nessas águas da Tua palavra. Parece que não está acontecendo nada. E nós nos entregamos e parece que não está acontecendo nada. E nós nos entregamos e parece que não está acontecendo nada. Mas está assim, Pai. E na 7ª vez, quando Naamã mergulhou, o milagre aconteceu. Pai, faz um milagre em nosso coração. Tira toda a culpa, todo o amor ao pecado, toda a alegria no pecado, toda a carnalidade, todo o mundanismo. Tire de nós tudo aquilo que te ofende, que nós não conseguimos largar. Põe nojo no pecado, Senhor. Limpa as nossas vestes agora. Ouve a nossa oração. Começa a curar essa pessoa agora, curar sua família, prosperar. Começa, Pai, porque ela está limpa agora. Começa a visitar todas as áreas de sua vida agora. Deus, essa pessoa está orando comigo com tanta fé, Pai. Ajuda ela agora, neste momento profético, Senhor. Toca ela. Fogo do Espírito Santo da cabeça aos pés. Enche ela da tua unção. Derrama dons excelentes. Dá uma noite profética com sonhos. Dá avivamento, dá alegria, dá paz, dá saúde. Dá harmonia no lar, dá resposta. Senhor, age nesse impossível. Senhor, faz um milagre. Pai, obrigado por ter nos ouvido. Enquanto nós orávamos, algo aconteceu. Senhor, o mal já saiu. Obrigado, Pai.
porque a tua graça nos limpa. Obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos santifica e porque nós conseguimos, com a tua ajuda agora, romper um nível e somos transladados da escravidão para a liberdade e somos transferidos milagrosamente de um nível para o outro, porque a tua graça operou. Confirma essa oração em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém, meu amado irmão. Amém, minha querida irmã. Agradeço você que esteve comigo aí esses 45 minutos. Você que vai ouvir novamente, você que vai ouvir esse áudio depois, você que vai acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. É muito bom esses momentos com vocês. Somos amigos, é tão bom estarmos juntos, né? São momentos preciosos, celestiais. Uma atmosfera, uma unção, não é verdade? Você está percebendo a unção aí? Eu estou percebendo uma unção aqui. Amados, que Deus te abençoe. Eu estou muito feliz com estes momentos que a gente passa junto, porque é só coisa boa, né? Só palavra de Deus, só pensamentos puros, só coisa boa. Que Deus te abençoe, querido. Ore por mim, que eu vou estar orando por você nessa madrugada. E Jesus está fazendo uma obra, né? Junto nós somos fortes, amém? Invencíveis. Jesus te ama, não esqueça disso. Jesus está aí com você, viu? Jesus está aí com você. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o shalom de Deus venha sobre você e sua família. Que você tenha uma noite maravilhosa. Repouso, tranquilo, cheio de revelações de unção. Que a tua casa seja totalmente tomada pela glória de Deus. Que Deus envie anjos, conforme a vontade dEle. Em nome de Jesus. Fica na paz. Amém? Deus te abençoe.